partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Segunda-feira, dia de falar de ideias, negócios e empreendedorismo aqui no nosso Cafezinho Missioneiro. E hoje a conversa vai além de abrir uma empresa ou vender um produto. Nós vamos falar sobre construir uma marca, criar conexão com pessoas e empreender com identidade. Porque no mundo de hoje não basta apenas ter um bom produto, é preciso construir algo que faça sentido para as pessoas. O levantamento da consultoria global Accenture mostrou que 66% dos consumidores preferem comprar de marcas que têm propósito e valores claros. Ou seja, as pessoas não escolhem apenas pelo preço ou pela conveniência, escolhem também pela história e pelos valores por trás da marca. E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma frase daquele que foi considerado o pai do marketing moderno, Philip Kotler. Ele diz o seguinte: as melhores empresas não vendem apenas produtos, elas constroem significado. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa eu recebo hoje a empreendedora Cleusa Araújo, fundadora da Amo Brownie, uma empresa que nasceu pequena e hoje se consolidou como uma marca forte e presente em diferentes cidades da nossa região. Cleusa, que alegria te receber aqui no cafezinho. Depois de algumas tentativas, fechou a agenda, fecharam as agendas. E eu tô muito feliz de te conhecer. A gente já se conhecia, né? Porque eu sou cliente da Amo Brownie. Aliás, lá tem um café sensacional, claro, além dos doces. E eu tava muito curiosa, na verdade, para conversar contigo, porque, assim, eu sou uma admiradora de mulheres, que fazem a diferença na nossa comunidade, e sou uma admiradora de mulheres empreendedoras, e a história de vocês é encantadora, né, porque tem aí, claro, não só tu, sei que a tua irmã também faz parte disso, né, mas tem mulheres fortes aí, mulheres com uma visão de negócio que é muito sensacional, assim, porque é uma coisa que eu acredito muito, essa questão da construção da marca e de se ter claro aquilo que a gente quer, onde quer chegar, se entender que existe prazo para tudo isso. E acompanhando tuas redes sociais e algumas das tuas falas, eu sabia que a nossa conversa ia ser sensacional, porque vem ao encontro de tudo isso que eu acredito. Então, estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada pela presença aqui no nosso cafezinho. Eu que agradeço, e realmente é uma alegria poder compartilhar, dividir um pouquinho da história, porque como tu, eu também sou admiradora, também gosto de ouvir e também gosto de compartilhar, porque eu acho que é só assim, com exemplos reais, né, que a gente consegue, tanto quem tá falando, conforme tu vai me perguntando, eu vou ter que pensar nos assuntos, né, para responder, e com quem estiver ouvindo também vai se sentir identificado. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Eu que agradeço o convite. Que legal. Bom, vamos começar falando, então, deste começo, né? Porque, assim, muitos empreendedores acreditam que quando a gente tem uma ideia, a coisa tá feita. Eu tenho a ideia e se agarra naquela ideia e agora eu vou pro mundo e minha ideia é sensacional e vai dar certo. Mas nem toda ideia ela vira negócio, né? É necessário, assim, que a gente tenha um leque de outras coisas, outros fatores que converjam para que aquilo dê certo. Na tua visão, qual que é a principal diferença daquela empreendedora que tem uma ideia, tá? E, de fato, daquela que constrói uma empresa e a coisa sai do papel? Então, eu gosto, assim, de deixar muito claro que empreender é diferente de ter empresa, né? O empreendedor é diferente, o empreendedor ele precisa de coragem. A gente tem que sim pegar uma ideia que a gente tem, que é uma loucura, e inventar. E quando a gente está criando ali o nosso negócio, quando a gente está com ideias, a gente tem que imaginar várias possibilidades. A gente realmente tem que ir voar, né? Sim. A gente é criativo, o empreendedor, ele é naturalmente criativo e ele não necessariamente tem que criar um produto novo, às vezes é uma forma de fazer diferente dentro da empresa que ele já está, dentro da área que ele já trabalha. Agora,
o empresário é diferente do empreendedor porque ser empresário, ser um administrador precisa de técnica. Existem processos, né? Não tem como fugir disso. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia, mas quando ela vem para a realidade, vem para o papel, vem para o mundo aqui, com custos, com desafios, com logística, com pessoas, enfim, dependendo do seu negócio, né? Aí ela trava nessa parte. Sim. Então, a gente às vezes tem, como eu crio vários produtos ali dentro da Amo Brownie e nem todos eles vão adiante. Às vezes é só para algum certo momento. Eles não prosperam. Assim como a gente, às vezes, cria um produto que tu não cria tanta expectativa e ele vira um sucesso, né? Sim. Então, o empreendedor, ele tá criando. Agora, o empresário, ele tem que ser mais técnico, tem que ter o pé no chão, tem processo, precisa, assim, a gente não pode negligenciar o financeiro, né, o lugar que a gente tá. Então, tudo isso tem impacto. Então, a gente precisa diferenciar, né? Sabendo que a gente é bom e saber que ser empresário é bem mais desafiador. Sim. Vem toda uma questão, bem como tu falaste, né? Vem toda uma questão burocrática junto, que às vezes o empreendedor mesmo, que é um grande sonhador, né? Acaba deixando um pouco de lado. E ser empreendedora, vem outras questões também, né? Que a gente vive num país, a gente tem alguns dados que mostram que o Brasil está entre os países com maior número de mulheres empreendedoras do mundo. Então, a gente tem muita mulher empreendendo, graças a Deus, né, no nosso país. Mas a gente sabe que a gente tem também questões sociais aí que muitas vezes acabam nos dificultando, né? Você, como empreendedora, assim, tu encontrou algum desafio no sentido por ser mulher, quando tu começaste a empreender, enfim, quais foram esses desafios que daqui a pouco seria mais fácil se fosse outro gênero? Então, eu talvez não tenha enfrentado tanta resistência, porque o meu negócio, como é confeitaria, como é uma parte de alimentos, assim, é uma marca mais de doces, né? Então, é naturalmente mais aceitável dentro do universo feminino, né? Agora, se eu talvez estivesse empreendendo, sei lá, numa área que é majoritariamente masculina, eu enfrentaria muito mais. Mas isso não quer dizer que eu não tenha enfrentado. Eu acho que vai muito mais também da nossa postura. Claro que eu comecei também muito nova, né? Eu tinha 23 anos quando eu comecei a fazer brownie. Então, ali também tinha um pouco da minha imaturidade, das minhas inseguranças. Então, mistura muita coisa, né? Mas a gente não pode negar que não existe, tanto é que hoje eu prefiro trabalhar com mulheres. Eu prefiro que na minha equipe tenha mulheres, porque assim eu me sinto mais confortável. Eu acho que eu consigo trabalhar melhor, mais tranquila. Eu acho que eu consigo dividir mais as minhas ideias, né? Eu me sinto melhor em volta das mulheres. Então, esse é o meu desafio. Talvez, sendo homem, eu não teria essa preocupação, né? Entendi. Tu achas que a mulher empreende diferente? Na verdade, assim, quais habilidades tu entende que as mulheres têm e que facilitam esse tipo de diálogo, esse tipo de convivência dentro da equipe de trabalho? Vou te falar, eu posso generalizar, mas eu acho que cada caso é um caso, né? Mas eu acho, assim, que as mulheres têm uma visão mais de relacionamento, a gente é mais cautelosa, a gente gosta dos detalhes, né? A gente tem um universo, assim, menos agressivo. Acho que o homem já é mais habituado a se posicionar, a ir buscar, a investir, a arriscar, né? Tem essa eu acho que é meio da sociedade isso. A gente espera mais isso deles, né? Sim. A gente tá começando. É estrutural, né? A gente vai começando. Então, hoje a gente vê muito mais mulheres em cargos de liderança, mas ainda é mais difícil, né? Pesa mais pra mulher, porque ainda assim ela tem que ter outras preocupações, né? Com família, com casa, que é da nossa realidade também. Exato. Então, eu acho que tem essa diferença, sabe? Sim. Sabe que a
Olha, me falhou. A Amanda Sarturi, ela teve aqui um dia e eu achei que ela falou uma coisa muito parecida com o que tu falou agora, que é muito legal, assim, que a gente tem esse lado do cuidado, né, que tem a ver até um pouco com o maternar e que a gente acaba maternando as nossas empresas. Tu concorda com isso? Concordo. É legal, Concordo. né? Eu adorei esse ponto de vista dela. Olha só, daí tu falou antes que tu começou muito novinha, né, que a empresa começou pequena, enfim. Que momento que tu entendeu que estava virando a chave dentro da empresa de vocês, que vocês estavam crescendo e que a coisa tinha virado, então, subido um pouco de nível? Dani, assim, ó, eu sempre quis ter uma empresa. Uhum. Eu não sabia com o que eu ia empreender, mas eu sempre sonhei com isso. Então, eu faço brownie, comecei a fazer brownie, mas eu não sou da área da confeitaria como normalmente se iniciam as pessoas que começam nessa área. Eu gosto de cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer bolo e aí eu vou transformar isso porque as pessoas estão pedindo. Não, eu já comecei a fazer com essa intenção de que fosse uma empresa em breve. Só que eu precisava que as pessoas conhecessem, que as pessoas realmente pedissem. Então, eu tinha essa receita, eu sabia que era gostosa, porque eu fazia desde criança, então minhas amigas comiam, nos meus aniversários tinha, nas reuniões a gente fazia, sempre para celebrar a gente fazia brownie, e eu sabia fazer. E aí eu comecei a oferecer, por exemplo, uma amiga minha ia casar. Amiga, posso dar os brownies do teu casamento? Porque eu precisava que as pessoas desconhecidas experimentassem. E aí as pessoas foram experimentando e gostando. Então, quando eu vi que sim, que tinha uma aceitação, aí eu já comecei a trabalhar isso em mim primeiramente, né? Que não, então vamos se organizar. Claro que eu era minúscula, eu tinha gastado R$50 para fazer uma forma. Mas sempre começou com essa intenção. Então, desde o começo, eu já tinha um trabalho, eu já trabalhava numa empresa já há 4 anos. Tinha uma carreira ali pela frente, gostava do que eu estava fazendo, mas eu comecei a fazer brownie não para ganhar dinheiro, e sim para transformar num negócio. Essa era a minha intenção desde o começo. Então, conforme ele foi expandindo, assim, as pessoas foram conhecendo, eu fui reinvestindo. Daí eu fiz uma marca, fiz um adesivo, registrei uma marca. Assim eu fui indo. Um passinho de cada vez, né? Sim. Mas sempre com essa intenção. Mas teve um momento de explosão, não teve? Porque eu lembro que teve um momento que só se falava na tua marca na cidade, sabe? Só se falava, já comeu o doce tal, da Amo Brownie, Amo Brownie. Bom, a minha filha é enlouquecida por vocês. E aí, eu achei que, não sei, daí quero que tu me diga se sente que em algum momento, né, não, foi em tal dia, ou tal ano, ou tal mês que aconteceu tal coisa, e aí o pessoal começou a buscar muito mais. E se teve alguma coisa que tu fez, alguma estratégia para que isso acontecesse, para esse boom acontecer? Eu passei o ano de 2016 inteiro vendendo os brownies ainda sem marca, sem nada, com uma fitinha de cetim amarrada. E aí o que acontecia? Nessa época, era só as pessoas que me conheciam que compravam. Porque elas me conheciam, sabiam o que eu estava fazendo e compravam. Em 2017, um ano depois, então em agosto de 2017, eu fiz o Instagram da Amo Brownie. E quando eu fiz o Instagram, daí eu já tinha a marca que eu fiz no Canva, eu mesma fiz, né, daquele jeito assim, bem iniciante. E daí ali, então, as pessoas que eu não conhecia começaram a comprar, porque começou a aparecer a novidade no Instagram, as pessoas começaram a marcar. E aí, teve a partir daí, o que aconteceu? 2017 já tinha os stories no Instagram. Então, eu desde o começo sempre compartilhei a minha rotina ali na Amo Brownie no Instagram. Hoje eu já não consigo mais fazer isso, eu tenho um pouco de vergonha, acho muita gente lá, são 11 mil pessoas, então hoje eu não consigo mais ser do mesmo jeito que eu era antes, mas no começo eu compartilhava tudo, e as pessoas foram acompanhando o crescimento da marca. Então, eu comprei uma batedeira, eu comprei não sei o quê, quando eu comecei a me mudar, chegou o forno, eu vou fazer entrega em tal lugar, comecei a vender em tal lugar, então tudo isso era compartilhado. E as pessoas iam acompanhando, tanto que até hoje tem gente que diz, meu Deus, eu ia na tua casa comprar. Sim. Porque elas lembram daquele momento, daquela... Do início.
Que legal. E eu acho que foi uma construção, assim. Sim. Eu não acho que teve um fato específico, mas passo a passo. Mas quando eu fiz um Instagram que virou uma marca mesmo, aí sim, as pessoas que eu não conhecia começaram a comprar. Só que a gente tá falando aí já de uma empresa de 10 anos, né? 10 anos. Tu acha que existe um momento ideal para começar a empreender? Existe essa de esperar alguma coisa acontecer para começar a empreender? Acho que não, né? Acho que não tem uma receita. Eu acho, assim, que tu precisa ter um pouco de planejamento. Eu acho que isso tu tem que saber. Tu tem que estar preparado, assim, pro que vem. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de tentar prever. Eu tenho pode ser um defeito, pode ser uma qualidade, mas eu gosto muito de querer controlar um pouco as coisas, prever o que pode acontecer. Então, eu acho que a gente nunca sabe. Quando a gente é iniciante, a gente tem que ter a certeza que nós vamos errar muitas vezes. Né? Muito, que hoje tu vai olhar pra trás e tu vai ver que fez coisas que tu pensa, meu Deus, né? Por quê? Como? Mas, eu gosto de pensar assim, que ninguém tá tão preocupado contigo, né? A ponto de te julgar tanto. Sim. E eu acho que se tu tá começando, se tu tem a certeza que sim, que tu vai errar e que tá tudo bem, o erro faz parte. Total. Vai embora, porque vai acontecer. Não tem como não acontecer, né? Desses erros que tu fala, que tem algum que tu olha pra trás, assim, e que daqui a pouco uma empreendedora que tá nos ouvindo agora possa servir de dica, assim, o que tu faria diferente daqui a pouco de alguma coisa que aconteceu, que aquilo ali poderia ter feito assim? Eu acho que, falando de empresas, é tu buscar profissionais de apoio corretos, né? Então, por exemplo, eu perdi muito dinheiro tentando fazer as coisas sozinha, sem ter coragem de perguntar para quem era mais experiente. Então, eu tentava fazer as coisas sozinha e acabei perdendo muito tempo e muito dinheiro por ter vergonha. Basicamente era isso, né? E aí eu achava pessoas erradas pelo caminho, né? Pessoas que, eu vou fazer tua marca. E aí, e outra coisa que tu sempre acha que os outros são muito melhores que você, né? Pronto. Também tem isso também. Mas, eu vou fazer tua marca, mas era uma pessoa que não trabalhava com aquilo, que não tinha uma referência, mas eu confiava. E aí, de repente, vinha uma coisa terrível, que eu me frustrava, mas eu honrava o pagamento. Claro. Né? Então, vou fazer tua folha, mas não era um contador. Entendi. Por que eu não fui no contador? Não, porque eu confiei naquela pessoa. Então, esses foram meu maior conselho o contador tá ali para cuidar da parte da tua empresa. Tu não precisa quebrar a cabeça abrindo um CNPJ. Existe um profissional para isso, né? Então, ter essa humildade, assim, de perguntar, eu não sei como que faz isso, como que tu faz? Sim. Né? Às vezes a gente acha que as pessoas não estão tão abertas para responder, mas estão. Sim. Tu vai achar pessoas que vão te ajudar. Então, esse foi um dos meus maiores erros, assim. Eu acho que essa é uma baita dica, sabe? Porque, de fato, eu acho que a gente se juntar com quem fortalece, ter uma boa rede de apoio para empreender é importante. Sim. É muito importante. Sim. Olha só, são 13h21, a gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. Novos Horizontes. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando em meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25, a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro, hoje conversando sobre empreendedorismo, construção de marca e identidade no mundo dos negócios, com a empreendedora da Amo Brownie, Cleus Araújo, sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Bom, agora a gente vai falar de uma pauta que até a gente, como eu te falei antes, né, a gente tem aqui no rádio essa questão, porque o rádio ele trabalha muito com essa questão da fixação da marca, né? Repetir muito, e isso é muito funcional para quem trabalha com branding, né? A gente sabe o quanto que isso é importante, fixar mesmo, né? No dia a dia das pessoas a marca. E aí, a gente ouve muito falar de branding, enfim. Na prática, na tua opinião, o que diferencia a marca dela ser apenas um produto, assim? Quando é que essa chave vira dentro dessa construção? E como que foi para você? Você falou que tu começou lá com um Canva, né? Fazendo de forma muito caseira, eu não diria, né? Porque o Canva, ele exige, né? Ele é uma ferramenta profissional de alguma forma. Como que foi esse início dessa construção, né? E quando começou essa diferenciação de produto e de trabalhar o branding de fato dentro da tua marca? Eu acho que tem alguns fatores, assim, que fazem a Amo Brownie ser o que ela é na visão das pessoas, conforme eu vou conversando também. Claro que eu tô tão inserida que algumas coisas já se misturam, né? Sim. Mas o que eu prezo muito no meu negócio, na minha marca, e acho que é replicável, então, para outras, né? Independente da área. Primeiro que o meu produto é o mesmo desde que eu comecei. Uhum. A minha receita de brownie é a mesma, então os meus insumos são sempre os mesmos, dos mesmos fornecedores. Porque eu quero que você, quando for hoje lá no Amo Brownie, coma o brownie, e amanhã, ou mês que vem, quando você for de novo, você sinta o mesmo sabor. Uhum. Então, ele não precisa ser o melhor brownie do mundo, ele não precisa ter esse título. Mas ele precisa ter que tu tenha confiança nele, que sempre que tu comer, tu vai sentir a mesma coisa, né? Tu sabe o que esperar. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Aquela mesma sensação, né, de comer a primeira vez. Eu acho que quem trabalha com alimento tem que cuidar muito isso, né? A gente cansa de ir em lugares, assim, comer uma coisa e falar assim, meu Deus, isso aqui é muito bom. Uhum. E passar uma semana e tá totalmente diferente, porque mudou, né? Eu sei que é complicado, a gente depende muito de preço, de fornecedores, enfim, mas é uma coisa que eu bato muito, assim, na tecla, e eu falo muito pra minha equipe lá, eu digo, se não tá no padrão, não é pra vender. A gente faz outra coisa. A gente pode dar, a gente pode levar para casa, né? A gente dá um jeito, mas a gente não vende. Então, esse é um ponto muito, muito claro, assim, que eu tenho da marca. Outra coisa também é que a marca, ela é muito mais que um produto só, né? Então, a marca, ela não é o brownie. Ela é a confiança. Então,
tem outra... É mais um sentimento que ela gera, né? Na gente. Não é o que a gente vende. Então, tudo que a gente apresenta para o nosso cliente tem que estar alinhado com o que a gente é. Com a verdade que a gente tem. Não adianta, por exemplo, eu querer ser uma marca chique. Se eu não sou, a minha empresa não é, a minha empresa é toda colorida, não tem como eu vender. Não adianta eu vir aqui fantasiada, de terninho e tudo mais, porque eu não vou ser assim. Então, eu não vou me comunicar com o que eu apresento, né? Então, tudo tem que estar conversando. Não sustenta, Não né? sustenta, exato. Então, é um trabalho invisível, mas estratégico e tem intenção nas coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ter essas clarezas, assim. O que eu quero? O que eu quero passar? Tá de acordo com o que eu faço, né? E eu sempre reforço que a marca ela tem que ser mais importante que o produto, né? Então, hoje o nosso forte é o brownie. O brownie tá na nossa marca, tá no nosso nome, mas toda vez que a gente lança um produto novo, os nossos clientes querem experimentar, porque eles já confiam na marca, eles já gostam, eles sabem que eles podem não gostar tanto, porque talvez é um recheio diferente, porque, enfim, mas eles confiam, porque a marca já tem já conquistou isso, já carrega, né? Isso. Então, quanto mais você fortalecer a marca, mais fácil vai ser para te vender o teu produto, né? É mais fácil tu fazer com que a tua marca fique na cabeça das pessoas do que um produto só. Tu fica dependendo de um produto só, né? Perfeito. Mesmo que o carro-chefe daqui a pouco seja o brownie, né? A marca carrega todo o resto. Agora tu falou uma coisa muito legal, que é a parte da confiança. Eu trouxe aqui um estudo da consultoria Nielsen, que mostra que 59% dos consumidores preferem comprar produtos de marcas que reconhecem e confiam. E aí, como que uma pequena empresa, né, começa a construir essa confiança? Como que tu... Eu fico imaginando a tua resposta, né? Porque quando tu fala que tu traz o teu dia a dia, como que faz, isso de alguma forma cria uma grande ponte de confiança, né? Com quem te segue, com quem acompanha nas redes e consome teu produto. Mas estrategicamente lá atrás, isso era proposital para desenvolver o teu branding? Não. Não. Não, tem muita coisa assim que a gente também, que eu não tenho tanta resposta, sabe? Talvez se eu estivesse empreendendo em outra área, não estaria aqui hoje conversando contigo, não seria considerada uma marca de sucesso. Eu acho que muita coisa era para ser também. Eu acho que aquilo que eu fiz casou com o que era para ser para mim, sabe? Mas eu acho assim que as pessoas desde o começo sempre me viram trabalhando. Isso já era com muita confiança, né? Então, eu não tenho uma empresa para ter o título de empresário. Eu tenho uma empresa porque eu tenho um propósito de construir algo. Eu amo o que eu faço. Eu adoro criar embalagem. Eu adoro sentar lá e fazer brownie. Adoro ver vocês postando, indo lá na minha loja. É um prazer para mim. Eu gosto disso, né? E eu gosto muito de criar. Então, a empresa me permite criar minhas coisas, né? Claro que aí para criar a gente também precisa ter condições, né? Vem o dia a dia que o empreendedor é assim, mas o dia do empresário às vezes não é tão glamouroso, né? Não é tão animado. Sim. Mas... como é sabor empresário. O empreendedor é sabor empresário. Mas eu acho que essa confiança ela foi se criando por isso, assim, as pessoas me conhecem, então claro que sim, eu tenho um cuidado com como eu sei que as pessoas vão me ver no Instagram e vão saber quem eu sou, então eu tenho cuidado com o que eu faço, com o que eu falo. Eu acho que isso é o mínimo, assim, que a gente tem que ter. Então, é um trabalho diário. E aí, eu acho que demora um pouquinho, mas sempre vem um retorno. Sim. Agora, uma coisa muito... que não tem como fugir disso, né? De qual que foi a estratégia, se ela existe. E eu entendo que a tua construção é muito genuína, né? Fala muito de quem tu é, assim. E conversando contigo, inclusive, nos bastidores, a gente percebe exatamente isso. Mas o fato é que existem muitos outros brownies, né? Muitas outras lojas, enfim, que vendem isso. Mas o produto de vocês, de fato, ele é diferenciado, né?
e várias outras questões ali da loja, enfim, eu também percebo diferenciação enquanto cliente, enquanto ex-empreendedora, então a gente percebe isso, né? Teve alguma estratégia X para que essa diferenciação ocorresse quando tu começou a fazer o teu produto e pensar na tua marca? É que quando eu penso assim no nosso negócio, eu sou uma pessoa que aprecio ver os negócios diferentes. Então eu me inspiro em vários negócios, não necessariamente em negócios da minha área, né? Então eu vou viajar, eu gosto de olhar tudo em volta e tudo aquilo é uma inspiração para mim. Então eu acho que esses elementos, essa paixão que eu tenho de olhar o mundo assim e admirar as coisas, eu tento trazer para minha empresa. Então eu tento sim me diferenciar, desde fazer, por exemplo, quando me apresentaram a marca que ela era azul, vermelha, amarela, azul marinho, que não tem nada a ver com o que costuma ter na confeitaria, né? O meu primeiro sentimento foi assim, nossa, é totalmente diferente, eu amei. Enquanto algumas pessoas dizem assim, nossa, mas azul não desperta fome. Não, tudo bem, mas ela vai ser assim. E eu amo a marca, né? Pra mim é um dos pontos altos da Amo Brownie, a nossa marca, como ela foi me entregue. E então eu tento, pra mim é estratégico fazer com que a marca seja lembrada não só pelo produto, mas também um ponto de inovação ali, uma graça, sabe? Eu acho legal ter o divertido, ter uma coisinha diferente. Então isso eu gosto. Sim. Aí tu falou uma coisa muito legal dessa coisa do gerar essa aproximação aí com o cliente. A gente fala muito hoje de vender experiências, né? De comprar experiências, vender experiência. Tu acha que essa tua conexão mais emocional com seus clientes entrega essa experiência lá dentro da tua loja? Eu acho que sim. Mas eu acho que pode melhorar também, né? Porque eu tenho loja, na verdade, apesar da marca já ter quase 10 anos, eu tenho loja mesmo, começou em dezembro de 2022. Sim. Então, quando eu construí ali, eu não tinha nenhuma experiência em comércio, né? Eu não venho de família que tem comércio. Então, para mim, era tudo muito novo. Então, mesmo com a experiência, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre vivendo coisas que a gente nunca viveu. Então, eu acho que dava para melhorar ainda a experiência com o meu cliente. Eu acho que poderia ter um lugar para as pessoas sentarem, tomarem um cafezinho, comerem um brownie lá. Mas quando eu abri ali, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu pensei, eu vou aonde eu já conheço um pouco. Certo. Que é o vender, entregar e ter um ponto só para retirar. Mas é um plano que eu tenho para frente, né? Sim. Então... A gente tá sempre... Eu, sem dúvida, eu acho que seria muito legal também. Mesmo que eu, enquanto consumidora ali da Amo Brownie, eu acho que é muito legal, porque vocês têm uma forma de receber lá que é encantadora, assim, sabe? Que faz com que a gente se sinta muito bem. E eu preciso falar, assim, a gente fala... Na sexta-feira a gente sempre fala de moda. E as duas últimas convidadas são consultoras de moda. E a gente falou muito sobre a forma como se apresenta e tal. E teve acho que a primeira vez que eu entrei na tua loja, eu tava assim, acabada. Eu tinha acabado de sair da academia, daí eu tava toda suada, enfim, chinelo de dedo e tal, tava saindo pilates. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou entrar agora nessa loja desse jeito, como eu tô? Eu digo, mas eu preciso comer um doce, eu vou ali. E tu vê, né, coisa da cabeça da gente também, não, como é que eu vou entrar assim? E eu fui tão bem recebida, tão acolhida, sabe, que me surpreendeu, porque não é normal, sabe? Normalmente, dependendo do lugar, assim, pode ser que tu não seja tão bem atendido, né? Infelizmente, existem vários lugares e lugares, né? E então eu saí com uma excelente primeira impressão da tua loja, sabe? Porque fui muito bem acolhida, muito bem atendida, enfim. Com essa coisa, não tinha uma experiência de sentar, mas sem dúvida, assim, a forma como vocês acolhem os clientes de vocês traz essa experiência do bom atendimento, sabe? E eu acho isso que é fundamental, sabe? Para qualquer negócio. E não precisa inventar a roda, né? Exatamente. A gente quer o básico, que nem eu digo. Bem feito, o né? bom atendimento, a gente trabalha muito com WhatsApp, né? E aí o bom atendimento no WhatsApp, às vezes tu não consegue ter o melhor atendimento. Sim. Não tá... Então, assim, tu resolver
tu oferecer, tu dar a solução, né? Um atendimento dá uma solução, é tu fazer a pessoa se sentir bem. O cliente não tem obrigação de saber tudo, então tu tem a obrigação de explicar, a loja é tua, né? Então eu digo assim, a gente é o dono sabe, aqui. Né? Exato, então tu tem que fazer a pessoa se sentir muito bem. Então legal. Que bom, fico feliz. Outra coisa legal, assim, daqui a pouco a gente tá aí com algum empreendedor menor e achando que daqui a pouco trabalhar branding é só para empresas grandes ou empresas que querem ser grandes. O que tu poderia dizer para essa empresa pequena ou que está começando a respeito de construção de marca? Então, eu acho que quanto menor, mais fácil é, né? Eu lembro, assim, naquela época, ainda de pensar assim, eu que atendo, eu que entrego, eu que faço, eu que posto, eu que tenho que fazer tudo. Nossa, que bom quando era assim, que eu sabia o que fazer, né? Eu era responsável por tudo. No momento em que tu começa a crescer e tem que delegar, tu precisa passar a tua ideia para uma outra pessoa que tem outra vivência, que tem outra visão de mundo, e tu tem que fazer com que ela haja de acordo com o que tu quer, e isso começa a ficar mais difícil. Então hoje, por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade para manter cliente novo, porque esses clientes novos que não conhecem a nossa história não têm o mesmo carinho pela minha marca ou por mim do que aqueles que me viram lá em 2017 postando nos stories, né? Uma menininha lá. Então, é muito mais fácil quando eu vender para quem já me seguia desde lá do que agora fazer um cliente voltar. Porque a gente tem aquela loja ali, então as pessoas já chegam, é uma loja, coisa de brownie, e vão embora. Não sabem a história por trás. Sim. Então, quando a gente é pequeno, que a gente tá começando, eu acho que sim, essa preocupação, ela é muito importante. Sim. Você saber ter um planejamento, você ser coerente com aquilo que tu quer. E não existe uma coisa que eu acho muito errado, as regras, né? Pra você parecer bem-sucedido, você parecer rico, você quer o cliente X, você quer... Não, isso é tão errado, porque, como eu te falei, as pessoas se fantasiam de bem-sucedido e não é, o dia a dia não é. Tem dias que tu acorda com o teu caixa negativo e tem dias que tu acorda com o teu caixa milionário. A rotina é diferente, um real, né? Então, você ser coerente e comunicar essa coerência sempre. Vai fazer tua marca, desde o começo, ser sempre... lembrada por aquilo, né? Sim. Eu acho muito importante. Acho que a verdade, ela é sempre o melhor, não é o melhor segredo, não, mas a receita, assim, né? Correta. A verdade, ela vende bem, né? E a gente sabe quando a pessoa tá sendo honesta, quando a pessoa é autêntica, a gente sabe. Sim. A gente pode não se identificar com todos os negócios, né? Mas a gente sabe. Sim, exato. Olha só, já são 13h41, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. Novos Horizontes. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Mulheres empreendem e transformam a história de muita gente. Seja contratando mais mulheres, seja gerando impacto ao seu redor. E o Sicredi apoia para que façam ainda mais, com bilhões em crédito e com soluções financeiras para elas crescerem. 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Acreditar nas mulheres que transformam o mundo é o que fazemos todos os dias. Sicredi é ter com quem contar. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br
Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46 e a gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. E a gente hoje está conversando sobre empreendedorismo feminino, branding e construção de marca com a Cleusa Araújo da Amo Brownie aqui de Santo Ângelo. Bom, eu quero falar contigo um pouquinho ainda a respeito de marcas que crescem, né? E tu falou um pouquinho no início da tua fala, lá no primeiro bloco, do manter o padrão da tua receita, enfim. Como que a gente faz, né? Principalmente as empresas que começam pequenas e vão crescendo, como que faz para crescer sem perder a essência, né? Aquela essência lá do início, sabe? Aquela coisa que conecta, que a gente falava antes, né? Da história, enfim. Como que vocês fazem para manter a Amo Brownie, lembrando quem ela é, como que ela nasceu, como que ela se sustenta? Eu tenho ali no meu negócio um impasse, né? Que, como eu trabalho com doce, eu tinha 2 caminhos no meu crescimento. Eu conseguia visualizar 2 caminhos. Um era a distribuição e a industrialização, e o outro era me manter um pouco menor e crescer mais devagar, né? Então, o que eu escolhi? Como eu nunca vislumbrei o dinheiro em si, o meu negócio não era empreender para ganhar dinheiro, né? Que eu sei que acontece também, né? Sim, que é justo também, né? Mas não era o que eu buscava, nunca foi muito o que eu busquei. Eu optei, então, por manter, como tu disse, a minha essência. Então, eu continuei crescendo aos pouquinhos. Eu fui melhorando. A gente tem processos muito bem definidos dentro da Amo Brownie. Nós somos uma empresa, nós somos muito organizadas. A gente pagamentos, fornecedores, tudo é sempre muito organizado. Então, a gente tem estrutura, mas o nosso crescimento é menor, né? A gente tem uma vantagem que é trabalhar com alimentos, que hoje ainda é um negócio que, assim, todo mundo precisa comer e todo mundo dá presentinhos. Então, a gente não sofre tanto com o impacto das mudanças que estão cada vez mais rápidas no negócio, né? Então, eu optei por manter a minha empresa um pouco menor, uma loja, e aí ir melhorando. E nesse processo de crescimento, eu tinha a opção de industrialização, que seria muito melhor para mim, como empresária, que era transformar a minha embalagem ter uma máquina que embalasse, né? E a gente, desde o começo, mantém a mesma embalagenzinha, que é o papelzinho, o celofane embaladinho com o Durex, e agora com o adesivinho com a data de validade. Enfim. Mas eu sou resistente, sabe? Pra mudar essa embalagem. Porque eu entendo que seria importante mudar, mas eu ainda sou apegada. Mas a essência também tá ali. Porque eu gosto ainda de ver o recheio. Eu acho que o doce é afetivo, a gente quer ver se tá bem recheado, as pessoas pegam pra ver, esse aqui tá bem bastante. E se eu fosse industrializar e tampasse o bolinho,
não teria mais aquilo. Perde, né? Então, eu acho que esse é o meu maior impasse, assim, de crescimento. Ai, que legal. É a minha encruzilhada, assim. Ou eu cresço, avanço e aí tenho que abrir mão disso, ou eu me mantenho menor um pouco e aí eu opto, então, por me manter um pouco menor, porque é o que eu gosto. É uma escolha difícil, uma escolha difícil mesmo, mas é muito legal te ouvir falando isso, porque, assim, a segunda vez, acho que quando eu fui lá para te convidar para vir aqui no cafezinho, tu estava ocupada porque tu estava embalando o brownie. Então, assim, para ver o quanto que a empresa é de fato vocês, né? Vocês vivem essa empresa, de fato é genuíno o que vocês fazem. Sim. E aí, falando ainda de branding, o que tu entende que pesa mais na construção de uma marca? Produto, a história ou o relacionamento com o cliente? Eu acho que nenhum anda separado do outro, né? O branding, ele é uma coisa muito grande, né? A gente não consegue associar a uma coisa só. Ele é um universo, um mundo da tua marca. Então, tudo que diz respeito à tua marca faz parte do teu branding. E a forma que tu atende faz parte do teu branding. O produto, como tu apresenta, faz parte. A voz que tu fala, né? Tudo isso. Tanto que tu vê até pessoas, quando querem mudar a percepção dos outros sobre ela, fazem uma repaginação total, né? Sim. Mudam não só a forma de se vestir, mas a forma de falar, a forma de se maquiar, a forma de se comunicar. Tudo, então, envolve aquela marca, né? Então, eu acho que uma coisa não anda separada da outra. Sim, tá certo. Olha só, todos os dias a gente tem um quadro aqui no cafezinho, né? No terceiro bloco a gente tem a pergunta do internauta. Então, a gente deixa sempre uma caixinha e as pessoas nos perguntam, né? Alguma coisa todos os dias. Hoje eu tenho 2 perguntas que eu vou fazer aqui de seguidor. Uma delas é a Kalin Rafaela, que é nossa ouvinte aqui, querida. Um beijo pra Kalin. Beijo. E ela pergunta assim, como aprimorar as estratégias de branding? Como aprimorar? Eu acho que a resposta tá no teu dia a dia. O teu cliente te dá muita resposta, sabe? Então, por exemplo, a gente atende muito no WhatsApp. Então, a gente vê as perguntas se repetindo. Eu sempre falo, quando tem muita pergunta se repetindo, é porque você não tá comunicando certo. Então, vamos dar a solução, né? Eu tento trazer sempre solução para o cliente. Quando eu vejo que eles estão pedindo muita coisa, eu já começo a observar. Isso é uma das estratégias, é observar então o que o teu cliente está pedindo, porque se ele gosta de ti, ele gosta da tua marca, ele tá repetindo ali e não é só é 1, 2, 3, acontece com frequência, é porque tá faltando isso na tua comunicação ali. Então, acho que tu consegue entregar a partir daí. Outra coisa também que eu acho que é muito importante é tu nunca parar de aprender, tu entender que o mercado tá mudando muito. E sim, nem todas as estratégias funcionam para todo mundo. Tem gente que gosta, por exemplo, de se divulgar com um influenciador. Tem gente que o próprio empresário é um influenciador. Tem gente que não gosta de se comunicar, não gosta de aparecer. Não existe uma receita. Sim. Tem aquilo que funciona para ti, pro teu negócio. Então, tu tem que olhar aquilo que tu já passou, como tu melhorou, aonde tu quer chegar e o que tu precisa fazer para chegar. Sim. Acho que vai muito por aí. Tem um feeling e tem uma autenticidade que é só do teu negócio. Perfeito. Sabe? Perfeito. E aí a pergunta da Rebeca, aqui a outra pergunta tem a ver um pouquinho com o que tu falou agora. Qual tipo de feedbacks que tu recebeu que influenciaram as decisões dentro dos teus negócios? Nossa. Eu acho assim que eu como eu falei, eu presto muita atenção no que as pessoas me falam, né? Então, quando a gente recebe qualquer feedback, por exemplo, negativo, já é pra mim, eu sempre olho com um olhar pra melhorar. Valido se aquilo ali realmente é de se observar, né? Porque a gente às vezes recebe feedbacks assim, eu acho o brownie no pote muito doce. Tá bom, né? Não tenho muito o que fazer, ele é assim. Ele é doce, né? Assim ele é doce mesmo. Então, ok, isso não vale a pena. Certo.
Mas como eu te falei, quando eu falo assim do café lá na minha loja, que eu já tô pensando em colocar, é uma vontade de cliente, porque já são feedbacks que as pessoas me dão. Podia ter um cafezinho pra gente sentar. Não era a minha vontade, mas eu não faço aquilo pra mim, né? Então, uma via de mão dupla, assim. Eu preciso atender, o meu público tá pedindo isso. Então, eu acho que não tem, assim, algo específico. É o teu dia a dia, tu vai observando. Eu acho que tem que ter um olhar atento, né? Tem que ter humildade pra dizer, não, aqui eu tô errando. Aqui não tá legal, aqui tá faltando. As pessoas estão pedindo outra coisa, eu não tô entregando. Porque nessas às vezes a gente com aquela... não, mas eu sou assim, o meu negócio é assim, vai ter que ser assim. Vem um concorrente ou chega uma empresa nova e faz totalmente diferente. Com outro olhar, com outra escuta, né? E acaba levando. E aí eu quero te perguntar exatamente o que tem a ver com isso, tá? Porque empreender não é só a gente começar, né? O sustentar o crescimento, acho que é a parte mais difícil de empreender. E eu tenho o dado do Sebrae aqui que diz que 60% das empresas no Brasil encerram suas atividades antes de completar 5 anos, né? Esse é um dado bem importante. O que tu entende que ajuda um negócio a atravessar esse período crítico lá do início? O que foi fundamental na tua visão para a Amo Brownie ter aí já, tá completando 10 anos de empresa? Como eu te falei, processo são necessários. São necessários, controles são necessários, porque assim, existe sim uma forma o negócio exige certos dados, certas informações, por exemplo, precificação é uma coisa importante, marketing é importante, compras é importante. Todos esses setores, eles existem, tanto que existe uma faculdade de administração para isso, né? Então, sim, é uma parte técnica que precisa de atenção, mas existem formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Então, você pode... Cada um tem um controle de um jeito, mas existe o controle. Então, eu acho que basicamente isso. Eu acho também que é muita a capacidade de... Eu li um livro uma vez que a gente falava que o empreendedor, o empresário, ele tem que ser resiliente, mas na verdade ele tem que ser antifrágil. Que o resiliente, ele toma porrada e segue a vida. E o antifrágil, ele toma porrada e ele cresce com a porrada. Resistente. E não leva mais a mesma. E eu acho que é muito isso. Então, tem essa questão de atitude mesmo, que tem que ter. Não adianta só ter uma boa ideia, ter gestão e esperar que a coisa aconteça. Muitas vezes vai quase... Vai quase quebrar ali, vai quase não dar certo, vai acontecer situações que vão te fazer questionar. Mas eu acho que é muito isso, tu ter processo, se é o que tu quer mesmo, porque também muitas empresas começam com o objetivo de ganhar dinheiro, ou com a falta de experiência das pessoas, com a falta de noção do que é um mercado. Então, eu acho que por isso que quebra, sabe? Acho que as empresas que passam desses 5 anos é porque estão tão coerente com o que é ser uma empresa. Acho muito legal quando tu fala que quando tem um objetivo inicial de ganhar dinheiro, isso dificulta, porque todos os empreendedores de sucesso que eu ouço, o objetivo inicial não era o dinheiro. O dinheiro foi sempre uma consequência do sucesso que foi construído de uma outra forma. E eu acho muito legal. Porque daí a gente tem, de fato, essa genuinidade, né? Que a gente falamos aqui durante a nossa entrevista. Teria muitas outras perguntas pra te fazer. Esse cafezinho podia ter umas 2 horas que a gente conversaria tranquilo. Mas tem uma pergunta que eu acho que tem a ver muito com a tua trajetória, que diz assim, à medida que a empresa cresce, né, o papel do empreendedor, ele vai mudando, né? E tu cresceu nesse sentido e teve que ir lá buscar, delegar, enfim. O que tu entendeu, assim, que é importante que se mude na hora de liderar, principalmente quando a gente fala dessa coisa das pessoas, tá? Da equipe. Liderar é mais difícil do que a gente pensa. Bem mais difícil. Se tu não tiver uma capacidade de lidar com pessoas, tu vai penar. Porque liderar não é só tu mandar na pessoa. Aquela pessoa vai chegar ali com as expectativas dela, ela vai em busca de um trabalho, aquele sonho não é dela, a personalidade dela não é igual à sua, a forma que você fala não é a forma que ela entende.
Então, dentro de um ambiente vão ter pessoas totalmente diferentes. E eu acho que esse é o grande desafio. Quando a gente é menor, a gente consegue controlar mais, né? Eu posso pegar e falar assim, Dani, eu acho que eu só quero que tu faça isso aqui. Agora, Dani, tu tá responsável por esse setor, é totalmente diferente. Sim. Precisa ter muito, muito trabalho em cima disso. E eu cometi um erro há 2 anos atrás, quando a minha empresa cresceu, de contratar pessoas para as áreas. Agora a minha empresa cresceu, eu vou ter uma pessoa para o marketing, vou ter uma pessoa para atendimento. Eu queria ter uma pessoa para cada setor, para eu só conversar. E eu me frustrei porque eu não tinha capacidade de liderar tanta gente. E aí, a minha empresa foi diminuindo de tamanho e hoje eu tô muito mais confortável com a empresa um pouco menor, onde, como tu disse, eu vou pra cozinha ainda, mas eu me sinto melhor porque eu vi que eu ainda não tinha tanta habilidade, precisava aprender um pouco mais sobre isso. Então, esse crescimento ele tem que ser muito bem estruturado. Sim. Que importante essa tua fala, Cleusa. Que importante essa tua fala. Porque a gente precisa, de fato, entender onde que a gente está, né? Sim. E como fazer para dar aquele passo. Isso é muito importante. E aí, pra gente fechar, eu queria que tu deixasse, então, um conselho, né? Para mulheres que estão nos ouvindo e querem empreender, querem colocar a identidade no seu negócio, a sua identidade no seu negócio. O que tu diria para elas? Eu acho que o meu principal conselho para mulheres e para qualquer pessoa que estiver empreendendo, que quiser começar um negócio, o meu principal conselho é buscar primeiro o autoconhecimento. Acho que tu tem que se conhecer o máximo possível para te não se distrair, porque ao longo do teu caminho tu tem as tuas ideias e vão chegar pessoas com as ideias delas, né? E não é no sentido ruim, não é que as pessoas vão te dar conselhos porque elas não querem te ver bem. Cada um tem a sua visão de mundo. Então, a gente que está empreendendo, a gente tem algo muito claro, né? Quando eu comecei a fazer brownie, várias pessoas me deram várias ideias. Ideias do nome, ideias de cor, ideia do que fazer, ideias de produto. Até hoje, as pessoas me mandam, clientes me mandam sugestões. Tu podia fazer esse produto. Então, isso acontece, vai acontecer sempre. Mas tu tem que saber exatamente quem tu é, no que tu é bom, no que tu não é bom, né? Porque eu posso chegar aqui e falar assim, Dani, quando tu for contratar, a primeira coisa que tu contrata é um financeiro. Mas tu é ótima no financeiro, eu não sou. Sim, né? sim. Eu sou boa tu é boa em outra coisa, eu sou boa em outra coisa. Então, cada pessoa carrega a sua visão de mundo. Então, você se conhecer o máximo que puder, ter clareza de onde tu quer chegar, clareza do que tu quer pro teu negócio, eu acho que isso vai te manter ali. Porque o caminho, ele vai te distrair, né? Eu digo assim, hoje a gente tá aqui dando uma entrevista na rádio, pra mim é ótimo, né? Um reconhecimento. Mas o meu dia a dia é trabalho. Sim. Então a gente não pode se deslumbrar com essas coisinhas que vão acontecendo, porque tem a parte gostosa e tem a parte do dia a dia. Vai lá, mas volta, né? Volta, Pezinho no chão. Exato. Então, pé no chão, se conhecer, entendendo o que tu é bom, no que tu não é, o que tu quer pra tua vida. Eu acho que isso é o principal conselho que eu posso dar, porque todos os outros conselhos, eu vou estar carregando a minha visão, e aí eu posso estar pecando. Perfeito. Cleusa, eu adorei a nossa conversa. Adorei. Que bom que tu pôde vir. Obrigada pela presença. Foi uma conversa muito rica. Venha outras vezes, tá? O cafezinho tá de portas abertas para ti. Hoje a gente aprendeu que empreender vai muito além de vender um produto. É construir identidade, valor e conexão com as pessoas. A você que nos ouviu, muito obrigada pela companhia e obrigada também aos nossos patrocinadores Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.